Salário atrasado. E agora? Seu patrão está atrasando o salário? Cuidado, porque dependendo da frequência desses atrasos, isso pode dar ao trabalhador o direito de demitir a empresa. Sim, para quem não me conhece, eu sou Viviane Aparecida, advogada há mais de 12 anos, atuante no direito previdenciário e no direito do trabalho. Muita gente não sabe, mas em alguns casos, quem comete a falta grave não é o empregado, é o empregador, a empresa. Vamos começar pelo básico. No Brasil, o salário deve ser pago até o 5º dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Mas uma coisa precisa ficar muito clara. Um atraso eventual, ele pode acontecer, porque as empresas também enfrentam dificuldades momentâneas. Pode acontecer o atraso de algum repasse, ou um problema bancário, ou alguma dificuldade financeira pontual. Um atraso isolado normalmente não caracteriza a falta grave. Agora eu te pergunto, esse atraso, ele virou rotina? A empresa atrasa todo mês? Ela paga parcelado, paga em partes, promete e não cumpre? Nunca dá uma previsão concreta de quando vai pagar? Aí a situação muda, porque o salário ele não é luxo. O salário ele paga o aluguel, ele paga o mercado, ele paga o remédio, ele paga a escola, as contas básicas. Quando o atraso se torna reiterado, ele passa a atingir diretamente a dignidade do trabalhador. Em alguns casos, isso pode justificar a chamada rescisão indireta. Nunca abandone o emprego por impulso. Agora vem um ponto muito importante. O que o empregado ele deve fazer diante do atraso salarial? Primeiro, ele não pode agir por impulso. Esse é um erro muito comum. Muitos trabalhadores pensam: se não me pagaram, amanhã eu não vou mais. Cuidado! Isso pode ser perigosíssimo. Se o empregado simplesmente para de comparecer ao trabalho sem uma orientação adequada, a empresa pode alegar abandono de emprego. E isso pode gerar um prejuízo enorme. A conduta correta do empregado é primeiro entrar em contato com o RH e após salvar tudo, as conversas, os extratos bancários, os contra-cheques, os e-mails que foram encaminhados para o RH, as promessas de pagamento, tudo, mas tudo pode ser usado como prova. Agora falando da conduta do patrão, o empregador, a empresa responsável, ela precisa agir com transparência. Se houve alguma dificuldade financeira, o mínimo esperado é que comunique os funcionários. Explicar a situação, informar uma previsão real de pagamento. O pior cenário é quando a empresa some, silencia, enrola, promete e não cumpre. Isso fortalece a tese de falta grave patronal. Em casos assim, pode haver fundamentos suficientes para rescisão indireta. Em termos simples, é a justa causa do empregador, da empresa. Ou seja, quando reconhecida judicialmente, o empregado pode receber como se tivesse sido dispensado sem justa causa. Agora, eu quero te contar um caso real, um atendimento de um trabalhador que não recebia o salário corretamente desde outubro de 2025. Quando a empresa resolveu pagar, não quitou integralmente, começou a parcelar os salários atrasados. Enquanto isso,
as contas continuaram. Elas chegavam, precisavam ser pagas. E aí o que aconteceu? O trabalhador entrou em desespero, acumulou dívidas, precisou fazer um empréstimo para sobreviver. E então tomou a pior decisão jurídica. Ele pediu demissão. Por quê? Porque acreditou que se entrasse com ação pedindo uma rescisão indireta, ele seria obrigado a continuar trabalhando até o fim do processo. E esse é um mito muito comum. Infelizmente, muitos trabalhadores recebem esta orientação, mas a verdade é outra. Quando se ajuiza uma ação de rescisão indireta, existe estratégia jurídica. O advogado ou advogada pode formalizar uma notificação extrajudicial comunicando à empresa de que, diante daquelas faltas graves, como os atrasos reiterados de salário ou não pagamento de fundo de garantia, o trabalhador considera rescindido o contrato por culpa da empresa, por culpa do empregador. E essa comunicação, ela é precisa para gerar prova. Pode ser recebido por carta R, né, ou por recebimento como uma resposta formal por e-mail. Isso é extremamente importante, porque demonstra que o trabalhador não abandonou o emprego. Agora vem um alerta muito sério. Quando o empregado ele pede demissão, mesmo que diga, eu só pedi porque fui obrigado pelas circunstâncias, na grande maioria das vezes, não se consegue reverter este pedido de demissão. Por isso, eu sempre digo, não tome decisões no desespero. Antes de pedir demissão, parar de trabalhar ou assinar qualquer documento, procure um advogado ou uma advogada especialista em direito do trabalho. Rescisão indireta tem muitas peculiaridades e cada detalhe importa. E mais um ponto importante, ajuizar a ação deve ser a última opção e precisa ser bem pensada. Na rescisão indireta, o trabalhador normalmente não recebe as verbas rescisórias na hora. Na maioria dos casos, os valores só serão recebidos em um acordo ou então na sentença ou no final do processo. A minha orientação prática é: organiza a tua transição profissional. Procure um novo emprego antes de entrar com a ação judicial. Esse planejamento ele evita o sofrimento, a informação evita erros e a estratégia protege os direitos. Se você está passando por essa situação, procure orientação especializada. Cada caso ele precisa ser analisado individualmente. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe ou comente ou salva para você usar no futuro. Até mais!